Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Volto Já, um canal diferente que mistura finanças pessoais com dicas de viagem. E, assim, é bom você ficar à vontade, utilizar os meios que você tem para compartilhar, curtir e principalmente comentar esse vídeo que está acontecendo de uma forma diferente, né, Ana Paula? Por causa dos horários meio complicados do nosso convidado, a gente está fazendo em formato de live, mas você vai ver em formato de vídeo já aqui no YouTube. É isso aí, aproveito para pedir para você se inscrever no nosso canal, porque não custa nada, né, gente? E segue a gente nas redes sociais. É isso aí, estamos no Facebook, estamos também no YouTube, como você está vendo aqui o vídeo, estamos também lá no Instagram, e os áudios dos nossos episódios são extraídos e colocados em forma de podcast, porque aí você pode ver no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, enfim, nas principais plataformas de podcast. Você pode ver os nossos episódios. Vamos colocar o nosso convidado no ar. Só antes de colocar ele no ar, deixa eu fazer uma breve apresentação. O nosso convidado é aquele investidor, assim, eu acho que, não sei se ele está com esse perfil de arrojado ou não, mas eu acho que ele gosta de uns investimentos de risco. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre os primeiros passos dos investimentos do nosso convidado. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Everton Paulo. E aí, bom dia, Márcio, bom dia, Ana Paula, bom dia, pessoal que está assistindo. Olá, tudo bem? Olá, Everton. Tudo bem. Everton, como foi que começou essa questão dos investimentos? Teve algum incentivo da família? É algo normal na tua família? Não, e eu acho que isso é até normal hoje em dia, porque o pessoal mais antigo, né, nossa família aqui, principalmente aqui no interior, eles têm medo de ficar investindo em outras coisas que não seja colocar o dinheiro na poupança, na conta corrente. Então foi mais ou menos por minha iniciativa mesmo, que eu fui pesquisar. Eu estava com meus planos inicialmente, né, de comprar um carro, adquirir meu primeiro carro. Aí foi aí que eu fui começar a pesquisar renda fixa, primeiramente, e depois eu fui para renda variável. Uhum. Mas foi mais ou menos isso, foi minha iniciativa mesmo, e começando a pesquisar na internet, em canais igual de vocês agora, né? Que estão ajudando aí o pessoal, mas foi por aí, o início. A galera tem uma ideia assim de que ter investimento financeiro envolve uma formação acadêmica. Te ajudou ou não ser formado em administração? Assim, Márcio, eu acho que quem é formado em administração já tem uma predisposição a entender melhor esse mundo, né, esse caminho. Mas, na verdade, qualquer um pode fazer o que a gente está fazendo, né? Basta ter a vontade de botar a cara ali, utilizar seu tempo para aprender mais sobre o que você quer investir, sobre os investimentos, que é uma grande gama de investimentos aí disponível, né? Alguns que eu nunca nem me aventurei, como investir em debêntures. Eu não sou muito confortável para investir nesse tipo de investimento mesmo. Mas é isso. A minha formação, ela já dá uma predisposição. A gente já vê alguma coisa bem básica aqui na graduação, mas qualquer um pode fazer. E tem bastante conteúdo, né, Everton, disponível hoje. Quem quer aprender sobre investimento, assim, a desculpa de não ter dinheiro para começar a investir, assim, não se aplica a uma boa parte das pessoas, porque tanto tem conteúdo disponível de graça, como tem a opção de investimento que dá para investir com pouco dinheiro. Não, sim. Você pode pesquisar no Google, tem vários sites que falam sobre diversos tipos de investimento. No próprio YouTube tem diversos canais, igual de vocês, que falam sobre os investimentos. Inclusive, eu acredito que os canais do YouTube é o que estão ajudando a aumentar o número de investidores de renda variável, porque de 2018 para 2019 teve um boom assim que quase dobrou a quantidade de investidores. Foi 19 para 20, na verdade. Quase dobrou a quantidade de investidores na Bolsa.
aqui no Brasil. Assim, ainda é muito pequeno, né? A gente tem 1,5 milhão, mais ou menos, de investidores na Bolsa, que é um cenário muito distante do cenário americano, por exemplo. Mas Tu tem esses números americanos, não? números americanos não, mas assim, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano é 50% para cima, sabe? Que investe na Bolsa Americana. Já aqui a gente tem 0,5%. Nós temos 209, eu acho, 209 milhões de habitantes. 1 milhão realmente é bem pouco. As pessoas ainda estão indo nos investimentos tradicionais. Mas você tem investimento tradicional, tipo terreno? Então, eu tenho, mas eu me arrependi um pouco. Por quê? Porque se fosse hoje em dia, com o que eu sei, eu investiria no lugar de ter um terreno fixo aqui na minha cidade, eu iria investir mesmo em fundos imobiliários. Hoje em dia eu acho mais interessante. Tem a questão de liquidez e tudo, né? É muito mais fácil você negociar um FII do que um terreno. E principalmente agora, né? Com a questão da pandemia. É verdade. Vamos explicar para a galera essa questão da liquidez, porque as pessoas associam o investimento terreno a uma questão segura, mas também tem a questão de quando você precisa do dinheiro. Vou utilizar teus conhecimentos aí para a galera entender o que é essa questão da liquidez. Isso, o investimento, os terrenos, o pessoal enxerga como um investimento bom, né? Muita gente tem isso em mente, e na verdade é mesmo, porque ele não se deprecia, na verdade ele fica só aumentando seu valor. Só que ele não é tão simples de você vender se você precisar do dinheiro para amanhã, para o próximo mês. Talvez você não tenha, se você tiver um terreno em mãos. Agora, se você tiver um investimento na bolsa, ou até um título de renda fixa que tem uma certa liquidez, com alguns do Tesouro, né? Você basta vender e ali em 3 dias, no máximo, quando é D3, você está com o dinheiro em mão e já pode usar. Mas se bem que quando você tem um investimento também, você não está esperando vendê-lo, né? Você, na verdade, tem que estar preparado com sua reserva de emergência para esses perrengues quando acontecer. É isso aí. Antes de eu iniciar essas perguntas, né? Aqui, voltando à questão do carro, né? Que a Everton disse que estava no início, juntando dinheiro para o carro e tudo. E olha só como foi interessante, né, ele fazer esses primeiros investimentos, porque o teu carro tu comprou praticamente à vista, não foi? Foi, eu comprei, na verdade dei uma entrada de 80%, 75%, 80%, que foi o que eu consegui arrecadar até o momento, né? E o restante eu consegui negociar sem juros. Então foi muito bom. Em 2 anos. Então foi bem legal. Como é que tu avalia esse objetivo de ter o carro para a tua organização financeira? A importância de você ter o objetivo do carro, qualquer outro objetivo, é porque ele vai influenciar nos seus próprios investimentos, né? Por exemplo, se eu queria ter um carro em 2, 3 anos, então eu ia fazer meus investimentos pensando nesse limite de tempo. Eu não ia investir meu dinheiro no CDB, no LCI, por exemplo, de 10 anos. Você tem que ter em mente esse foco temporário, na verdade, do período. E isso é que é importante, você ter um objetivo na sua vida para você. É porque quando você não tem um objetivo na sua vida, qualquer caminho é bom, né? Meio o gato lá da Alice, né? Alice no País das Maravilhas. Então você pode estar mais propenso. Você pode estar mais propenso a erros também. Tá, vamos voltar um pouco ainda no teu histórico. Lá nos estágios, tu já pensava em ter investimento financeiro? Nos estágios que Márcia falando de... Estágio da faculdade, né? As primeiras fontes de renda, né? Quando você estava aí saindo das asas dos pais. As primeiras fontes de renda. Como eram os gastos? Tu utilizava para quê teu dinheiro? Na verdade era assim, né? Na parte quando eu estava só estagiando, eu não conhecia nada praticamente de investimentos, então
ia tudo para a poupança. Se bem que naquela época a poupança ainda era interessante, né? Lá em 2011, por ali, até 2011. Uhum. Mas eu já tinha em mente que era importante poupar para posteridade, né? Quando eu estava estagiando, eu já poupava parte do meu dinheiro ali, do que eu conseguia de remuneração, para justamente quando não estivesse estagiando, era tipo uma reserva de emergência. Quando eu não estivesse estagiando, eu ia ter um dinheiro que poderia me sustentar ali durante um tempo, né? Inclusive, quando eu saí da graduação, eu passei mais ou menos um ano desempregado, e se não fosse esse dinheiro aí, tava ruim, né? Mas falando em investimento mesmo, não. Foi só uma reserva de emergência mesmo na época. Até pela quantidade de dinheiro que eu recebia, né? Estágio naquela época era muito pequeno, era 300, 400, 500 reais. Principalmente na nossa área de administração aqui na região. Mas era isso. Mas, assim, que bom já ter uma noção de reserva de emergência desde essa época, apesar de não ter ainda uma boa noção de questão de investimento financeiro, né? Então, noção passar assim, um né? ano... Sabia que eu precisava fazer aquilo, mas não sabia conceito de nada. Por exemplo, nem reserva de emergência eu não tinha ouvido falar na época. Então era, vou poupar para quando precisar. Assim, tava fazendo a reserva, sem saber que o nome era reserva de emergência. Uhum. Mas que bom, né? Que deu pra te sustentar aí por Mais um ano. Que bom mesmo. Porque, assim, quando a gente entra na faculdade, a gente, não sei se em todas as áreas, mas pelo menos na administração, a gente entra com essa expectativa de já sair com um bom emprego e aquela visão de sucesso que às vezes é vendida pra gente, e quando a gente vai pro mercado, a gente percebe que as coisas são um pouquinho diferentes, né? Então... Eu acho que é em todas as áreas, né? Você acha que vai se formar e vai sair de lá lindo. Com emprego e tudo. Mas não é só fazer a faculdade, né? Everton, então tá, vamos lá revisar o teu histórico. A tua família não tinha investimento financeiro, nem tinha conhecimento nisso. A faculdade ajudou em alguma coisa e você não tinha uma organização até ter o projeto de ter um carro. E aí, foi isso mesmo que abriu a porta ou não? Tu tinha já um projeto, sei lá, de independência financeira junto com esse carro? Não, realmente foi isso que abriu a porta. Foi meu primeiro projeto, assim, foi adquirir o carro. Então, quando eu comecei a trabalhar depois daquele ano, eu comecei a juntar o dinheiro ainda na poupança. Mas aí, com o tempo, comecei a estudar, né, sobre CDB, LCI. Não me pergunte porque eu nunca investi em tesouro, porque eu não sei explicar. Por que tu nunca investiu em tesouro? Então, eu não sei explicar. eu comecei a estudar LCI, LCA, CDB e fui nessas. De início, assim. Em períodos curtos, né? Porque você tem medo de ficar com aquele dinheiro preso no início. Quando você está conhecendo ainda. E aí, então, agora eu tenho um investimento de LCI, CDBs que estão de 5, 10 anos, porque os planos agora são outros, né? LCI e LCA é um investimento que tem uma liquidez diária a partir de 90 dias. Como foi que sai da poupança, que tem uma liquidez de domingo a domingo, para um investimento que tem que passar pelo menos 90 dias até começar a ter liquidez, até poder resgatar? Então, LCI e LCA, eu comecei a investir nesses de curto prazo mesmo. Era tipo 90 dias, 180 no máximo. Eu não ficava um ano, porque a diferença da LCI e LCA para CDB é que ele é isento de imposto de renda, né? Mas também você não pode sacar seu dinheiro, recuperar seu dinheiro antes desse prazo. Então, eu investia nesses curtos períodos de tempo, com medo mesmo, aprendendo. Você aprendendo, você vai devagar mesmo. Evita até maiores erros. E
A CDB já era um tempo maior, de 2 anos. CDB de liquidez diária, mesmo rendendo um pouco menos do que as CDBs tradicionais, né? E aí, mas foi... Eu não sei o estalo que deu assim, você vai sair da poupança e já vai para esse tipo de coisa mesmo, não. É que a poupança, na verdade, eu acho que foi... Eu comecei a enxergar que a poupança não estava rendendo um valor interessante. E aí, tem que procurar outros meios, né? Seu dinheiro começar a valorizar. Tá, e aí já estava na corretora ou não? Quando eu fui investir Quando estava saindo da poupança, já foi assim um salto de fé, saiu da poupança, num banco tradicional, já foi para a corretora, como foi esse processo? Sim, eu não investi por banco, eu nunca investi por banco. Na verdade, como é que eu conheci a corretora que eu investi, né? Foi por indicação também. Tinha um amigo meu que ele estava investindo pela corretora A. Pode falar o nome da corretora? Não é interessante, não. Eu vou chamar a corretora R. Aí vocês relacionam. Certo. Aí... Corretora R nos patrocina. Comecei a investir na corretora R e porque ela não cobrava taxa, sabe, para renda fixa. Mas para renda variável, sim. Então, quando eu fui investir em renda variável, eu já fui investir em outra, né? Então, atualmente eu uso 2 corretoras. Na corretora C. Corretora C, isso mesmo, mas um bem caminho, mas... Corretora C nos patrocina. Patrocina aí, corretora C. Aí tu conseguiu o que no fim são tudo taxa? do mesmo grupo. No fim são tudo do mesmo grupo, né? O grupo X. Grupo X. Vamos falar todas as letras do alfabeto aqui nas corretoras. É quase uma equação que a gente tá fazendo aqui. Um código aqui para os investidores iniciantes. C mais R igual a X, meu. Eita. Mas aí, quais foram as primeiras taxas que conseguiu nesse investimento? Acho que a poupança, nessa época, devia estar rendendo talvez 6% ao ano, lá em 2012, 2013, mesmo com a mudança que ocorreu em 2012. E aí, tu conseguiu o quê já de taxa ainda na renda fixa? Não, então, 2012, 2013, eu ainda estava na poupança. Uhum. Eu acho que a gente saiu da graduação em 2013. E aí, até 2014 eu ainda estava na poupança. Então eu perdi aquele boom que tinha, né, das taxas de 14% que tinha de renda fixa. O paraíso aqui brasileiro de renda fixa, eu perdi. Eu comecei a investir logo após. Mas eu consegui uns valores interessantes ainda, de 10% na renda fixa. Nesses primeiros investimentos de renda fixa mesmo, né? CDB e LCI. Nesse CDB com alguma exigência... Não, pode falar. Nesse CDB com alguma exigência de ficar algum tempo com o investimento, não? CDB é aquele negócio, né? Você tem o prazo e se você sacar antes... Ele não é igual a LCI, né? Que a LCI você tem que ficar aquele período lá investido. Mas a CDB, se você recuperar antes o valor, talvez você perca dinheiro, na verdade. Porque eles também têm o prazo deles lá de 360 dias. Então, o valor determinado, aquela taxa de uns 8%, por exemplo, que você consegue agora 8%, 8,5%, se você ficar investido até o final. Sacar antes, talvez você perca dinheiro, na verdade. Tu troca figurinha com alguém ou ainda, vamos dizer, é um investidor solitário? Não, é importante trocar as experiências, viu? Eu falo contigo, né? Aí tem o meu amigo que me indicou a corretora R.
que eu falo com ele também. Tem um amigo meu, Vitor, que é daí do Juazeiro também, que a gente fala sobre investimentos. A gente segue também outros influencers no Instagram. Área de investimento. Isso. Se o pessoal for pesquisar, vai achar muita coisa, muita coisa. Vai ter, assim, conteúdo para tudo. Inclusive, quando você começa a investir, depois, lá para o mês de abril do ano seguinte, você vai ter que declarar o imposto de renda. Lá vai você pesquisar também como é que faz o imposto de renda, incluindo, né, renda fixa, e depois você vai pesquisar renda variável, e aí é outra odisseia, porque complica mais um pouquinho, mas tem conteúdo para tudo na internet, inclusive para esse tipo de problema. Essa dica do Everton é interessante porque se você quer, por exemplo, fazer exercício, se cerque de pessoas que também estão fazendo exercício. Se você quer investir, se cerque de pessoas que também estão investindo para evitar dar aqueles primeiros passos e por estar num ambiente onde as pessoas não estão na mesma vibe que você se desestimular e parar. Então, é muito interessante. Começa os primeiros passos, procura conteúdo gratuito, que tem um monte, aqui no Facebook, aqui no YouTube ou aqui no Instagram, onde você estiver vendo esse vídeo. Tem vários conteúdos, além do nosso canal, que você pode e deve procurar, e se cerque de pessoas, né, compartilhe os vídeos com essas pessoas para também incentivar elas a dar esses primeiros passos. Às vezes até é falta de conhecimento, né, da pessoa, então aí você influencia, né, essa pessoa, e quando pensa que não, ela já está aí mais investidora do que você, né? Já conseguiu trazer alguma pessoa, Everton, para esse grupo de investidores? Eu acredito que sim, pelo menos alguns na família. Agora estão vendo foi na família? Os mais jovens, né? Eles começam a ver que pode valer a pena também. E aí... E tem até uns amigos meus também que agora ficam me perguntando de vez em quando como é que faz, que tá com dinheiro extra e o que é que faz. Aí eu dou umas dicas ali de se ele é meio avesso ao risco, comece a ler com renda fixa. E sobre vocês estarem falando sobre essa questão de conhecimento, é importante se informar cada vez mais mesmo, porque você com informação, você já erra, e quando você não tem, meu Deus do céu, você pode fazer umas burradas enormes aí só perder seu suado dinheirinho. Isso aí. Olha, quem também quiser dicas, tá, do Everton, é só seguir aqui no Instagram dele. Vou colocar assim aqui, ó. Só ir lá e perturbar ele. @EvertonPaulo12. Aqui. Sigam o Everton aí pra... Quem sabe começa a dar umas dicas aí de finanças. Sim. Vamos aqui pro nosso roteiro, ver se tem alguma coisa que a gente possa encaixar agora. Simbora. Everton, fala aí um pouco sobre independência. Ele falou? Pergunta do chat, não? O chat tá meio calado hoje. Ele é zoeiro, viu, gente? Ele é zoeiro. Ele colocou pra gente fazer essa live privada, num horário que vocês nunca vão saber qual é o horário que nós estamos gravando de verdade. Mas na verdade ele já entregou, né, no início. Pela cara um bom dia, mas vai ser uma boa madrugada. Mas estamos aqui firme e forte para produzir o conteúdo. E aí ele fica perguntando pelo chat. Tá todo mundo dormindo na hora dessa? Será, meu Deus? Vamos pra pergunta do roteiro? É domingo, né? É o quê? É domingo hoje, né? Então é capaz. Vamos lá, Everton, fala um pouco sobre independência financeira. Será que é possível passar meses ou o resto da vida sem a necessidade de ter um trabalho fixo? Você passou alguns meses, né? No caso, um ano. Foi. Assim, meses é possível, né? No início, quando você está em início de carreira ali ainda e você consegue guardar, poupar certo dinheiro, você consegue fazer sua reserva ali para viver meses com aquele dinheiro. E para passar anos, aí você tem que ter um plano também, né? Você vai investindo e você vê enquanto o montante de
de dinheiro que você quer chegar, que lhe permita uma renda passiva, aquela renda que você recebe todo mês certinho, né? Que permita você viver bem. Então, meu plano agora é esse, na verdade. Se eu quiser futuramente parar de trabalhar no que atualmente eu faço, eu estou planejando aí que daqui a uns 10 anos eu consiga ter essa opção, vamos dizer assim. Mas assim, tendo essa opção não significa também que se eu quiser sair do meu trabalho atual, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer outras coisas, né? Algo que dê mais prazer. Fala sobre essa adequação de padrão de vida a essa renda passiva. Mas antes disso, vamos explicar para a galera o que é renda passiva, né? Uhum. Então, pessoal, renda passiva é aquele valor que você recebe dos investimentos mensalmente. Tipo, quando você investe em fundo imobiliário, todo mês você tem aqueles proventos, né? Aquele valorzinho que os fundos lhe possibilitam. E aí você decide o que você vai fazer. A indicação é que você junte um valor que consiga investir em mais fundos de investimento e aí vai virando uma bola de neve, né? Então, e que é isso que eu faço e acredito que o Márcio está fazendo também. Eu sei que ele está investindo em FIIs. Aqui os investimentos. Olha, Everton, entrevistada é você, viu, hoje? Isso aí é para outro vídeo. Vamos fazer esse paralelo entre padrão de vida e renda passiva. E eu acho que a galera vai entender bem isso, fazendo comparando com o pessoal, os BBBs da vida, o pessoal que ganha na Mega Sena, que em pouco tempo eles ficam pobres novamente. Por quê? Eles olham para o montante que eles ganharam e gastam tudo, achando que achando que alguém em algum momento vai depositar na conta deles aquele valor que ele está gastando, né? Sei lá, 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, não sei como é que tá os prêmios, porque eu não acompanho os reality shows, mas é isso, né? Quando você olha para um padrão de vida e compara com a renda passiva, você não vai comparar com o montante que você tem em conta investido, mas sim quanto, como o Everton falou, quanto vai te trazer de volta. Ou de juros, né? Ou de juros de investimento, ou esses pagamentos dos fundos imobiliários, e aí você compara com o seu padrão de vida e tenta enxugar ele para poder caber, né, nessa renda passiva. E aí, Everton, qual seria um padrão de vida ideal para ti? Assim, seria ganhando quanto de renda passiva daqui a 10 anos? Assim, daqui a 10 anos, eu não vou conseguir ter uma renda passiva igual a que eu tenho com a renda que eu trabalho hoje em dia, né? Com a remuneração que eu trabalho hoje em dia. Mas eu acredito que em 10 anos eu vou ter uma renda interessante e, assim, há muitos custos fixos que vêm também devido à questão de trabalho, de estudo. Por exemplo, agora eu estou estudando fora, eu estou estudando em São Paulo, então lá tenho que pagar um apartamento em São Paulo é caro. Se eu estivesse morando aqui, não ia ter essa despesa, né? Mas eu acredito que em 10 anos eu vou ter um valor interessante para manter ali o básico, pelo menos, e ainda sobrar um valor legal. E aí eu ia ter disponibilidade de tempo para fazer outra coisa que fosse mais agradável, assim, né? Mais estimulante. Isso é interessante, o Everton estava falando. Agora ele está tendo esses gastos com hospedagem, alimentação fora, por estar morando fora. E antes ele tinha um carro que foi vendido porque para manter o padrão dele de disponibilidade para o trabalho, né? Então ele mora numa determinada cidade, trabalha em outra cidade aqui do Cariri. Então, para ele ter essa movimentação, ele precisava ter um carro que tem o quê? IPVA, seguro anual, todas as despesas, manutenção, né? Combustível, né? Então, cada padrão de vida exige também alguns gastos. Combustível lá em cima, né? Que tá agora. Tava pior ainda antes. Uhum. Está voltando aos poucos o que era, ou seja, a tragédia. Felizmente. É então,
começando lá com um CDB, depois com LCI, LCA, e tu partiu para qual tipo de investimento? Então, aí eu me aventurei, porque eu digo me aventurei porque foi aventura, uma aventura mesmo em ações. Partiu para renda variável. Como que eu iniciei, né? Foi por indicação, não indicação que os YouTubers, como eles não são analistas, eles não dizem que estão indicando, né? Mas, de um jeito ou de outro, a pessoa que assiste, ela vai entender aquilo como uma indicação. Se a pessoa que tem conhecimento, que está tendo resultado, ela está dizendo que investe naquelas ações, você que tem pouco conhecimento, inevitavelmente você também vai querer seguir esse caminho. E foi mais ou menos assim que eu iniciei. Eu assistia uns vídeos, vi que as pessoas falavam bastante de algumas empresas na bolsa, e aí eu comecei nesse caminho também, né? Eu peguei um montante assim que eu considero baixo, mas não é baixo para muita gente, porque R$1.000 para você investir assim na bolsa inicialmente não é um valor baixo no nosso contexto, né, Márcio? Uhum. E aí eu me aventurei e depois eu comecei a gostar e aí eu comecei a estudar, fui ver sites que falam de indicadores das ações, para essa parte de finanças comportamentais, porque eu não sei bem da parte de finanças técnicas, né? Eu não sei analisar aqueles gráficos de tendência. Mas finanças comportamentais é um pouco mais simples, ou não é que é mais simples, mas eu acho mais interessante, na verdade. Então eu fui por essa linha e comecei a investir em outras, e agora 1/3 do meu patrimônio é investido em ações. Já fez day trade? Fiz e quebrei minha cara. Não porque eu perdi dinheiro, mas na verdade porque se eu tivesse mantido eu tinha ganhado muito mais. O que exige um tempinho também, né? Porque você tem que estar disponível para investir e retirar no momento certo, né? Nossa, é muito comum você se iludir no começo. Você comprou uma ação com valor baixo, aí viu que ela aumentou ali um pouquinho, você diz, vou ganhar dinheiro agora. Se você tivesse deixado, podia ter ganhado o dobro, o triplo. Mas acontece, né? Também acontece o inverso de você quebrar sua cara mesmo. Vamos saber um pouco mais a carteira dele? 1/3 em ações. E os outros 2/3 estão aonde? 1/3 ela está na minha reserva de emergência, junto com a reserva de oportunidade. Antigamente eu tinha só a reserva de emergência, mas eu me toquei aqui na pandemia que eu precisava de reserva de oportunidade, que eu perdi muitas oportunidades porque não tinha o dinheiro disponível. E não tinha o caixa. E não ia me aventurar investindo no dinheiro da reserva de emergência, né? Porque vai que acontece alguma coisa. Uhum. E aí, assim, eu perdi muita oportunidade, porque todas as ações que eu tenho caiu muito. Eu acho que todas as ações da bolsa caíram muito durante esse período. Quem investiu lá em março, abril, deve estar rindo à toa agora. Então, 1/3 também é nisso. E o outro terço é na renda fixa que eu falei a vocês, que é os CDBs, os LCIs, as LCAs. E tá mais ou menos assim distribuído. Vai levar até o vencimento, pelo menos, né? Eu não estou contando o terreno, né, que eu falei a vocês. Certo. Tá a parte ali. Sim, e da renda variável, na renda variável, eu esqueci de falar, tá mais ou menos meio a meio ações e fundos imobiliários. Qual é o perfil dos teus fundos imobiliários? Tem fundos de tijolos? O que é que tu tem na tua carteira? Eu diversifiquei um pouco também, eu coloquei um fundo que tem outros fundos, né? Chama fundos de fundos.
Tem um fundo de tijolos. Não, acho que a diversificação foi essas duas. Porque eu tenho poucos fundos também. São 5, eu acho. Beleza. Vamos mais uma aqui. Qual a sua dica para a galera que quer começar a se organizar para alcançar a tão sonhada independência financeira, Everton? Então, pessoal, Dica para iniciantes, né? Tem que trabalhar inicialmente, né? Assim, fazer um esforço de cortar coisas supérfluas para você conseguir poupar, para poder investir. Você tem que ter em mente que quando você está poupando hoje é para você ter um poder de consumo maior futuramente. Investir bastante em conhecimento, porque, como eu já falei, você estudando, recebendo notícias diariamente, você ainda erra. Imagine se você não tiver essas informações. Informação é o básico de importância. A importância básica, né, que você tem que fazer. E eu acho que é basicamente isso. Você trabalha, evita gastar com coisas desnecessárias. Assim, você não vai sacrificar todo o seu consumo, tudo que lhe dá prazer também, né? Márcio já falou, e Ana Paula também aqui em uns vídeos, que você tem que deixar... É interessante você deixar certa quantidade da sua remuneração disponível para o seu lazer mesmo, porque você também não vai enlouquecer só poupando dinheiro e para um futuro, talvez o futuro nem chegue também, mas você não aproveitou do que conseguiu, né? E informação, gente. Vamos estudar, vamos ver vídeos. Tem muita informação. A gente fala das informações gratuitas aqui, mas, por exemplo, se você quer investir em ações também e você está disposto a pagar, tem várias empresas que trabalham, várias corretoras que trabalham com relatórios, né, de ações. Tem os especialistas ali só para isso. E eu não faço isso porque eu sou mais adepto do free, né? De graça. De graça. Mas também, se você está disposto, tem esses tipos de fontes aí. De graça, pago. Graça tem muita coisa. Então... Vamos pegar o teu exemplo lá do início da tua vida financeira, Everton. Um estagiário. Nós temos seguidores que são estagiários, têm uma renda aí muito possivelmente abaixo do salário mínimo ou até metade do salário mínimo. Por onde ele deveria começar? Qual a opção para ele? Então, hoje em dia eu falaria que, mesmo não tendo investido, falaria que vocês poderiam investir em tesouro, porque vai ser mais interessante do que a poupança e não precisa de um valor mínimo alto, como as CDBs, as LCIs, que estão ali na casa de 1.000 para cima, né, R$1.000 para cima. Em tesouro você pode começar a investir com 30 e poucos reais. Então, a minha dica seria essa: vocês iniciarem, saiam da poupança, que a poupança hoje em dia não está valendo mais nada mesmo. Até abrir uma conta num banco digital é mais interessante do que você investir na poupança, né? Porque a conta digital, ainda que esteja valendo pouco hoje em dia também, o rendimento é maior do que a poupança. Tá aí a dica. Vamos seguindo? Simbora. Então, Everton, investimento é o grande segredo para alcançar essa independência financeira? Não tem outra forma, não. De forma lícita, é o que tem pra gente fazer, porque... E assim, você também pode tentar conseguir outras formas de receber remunerações, né? Mas aí você vai se desgastar bastante, tipo, trabalhar em mais de um lugar. Mas aí, pegue esse dinheiro também e invista, porque é o que dá pra gente fazer a opção mais racional.
que nós temos para fazer que não seja uma aposta, por exemplo. Você não vai jogar seu dinheiro no jogo do bicho, na Mega Sena. Eu acho que ainda existe muita pessoa que diz assim, para eu ter uma independência financeira eu preciso só trabalhar. E aí trabalha, e a mão de obra dele não acaba sendo qualificada para ganhar mais. Então ele trabalha a vida inteira e nunca adquire a independência financeira. Como é que tu vê, agora que você também está, o Everton, eu não falei isso na apresentação, mas ele já fez a graduação dele, está numa segunda graduação, a primeira em administração, a segunda em direito, tem especialização na área de finanças e está fazendo mestrado na área de finanças. Então ele deve ter apostar algum dos créditos dele na formação, ou não? Sim. Né? Mas assim, eu custo a entender hoje em dia como é que as pessoas não veem que o estudo é o básico ali para você ter uma renda melhor. Porque basta você ver os empregos que não precisam de um... Praticamente todo emprego hoje em dia precisa de uma formação acadêmica, né? Se você for para um emprego que não precisa, você vai ganhar muito pouco. E a concorrência é alta. Na nossa região aqui, até com a formação acadêmica, você é passível de ganhar um salário bastante inferior do que deveria, né? Eu sei que tem gente que realmente tem que utilizar muito do seu tempo para esses trabalhos, os trabalhos que a gente chama inicial mesmo, né? Que é um trabalho com um salário mínimo, porque é o que tem para fazer e tudo, mas minha dica é, se você conseguir um tempo para investir na sua educação também, invista, porque vai valer a pena. Eu já tenho minha formação, eu estou trabalhando com um salário até interessante, uma remuneração até interessante aqui para a região. E o mestrado vai abrir outras portas para mim, tanto para ir para a área da docência também. Então, como eu falei naquela hora de você trabalhar em mais de um lugar, talvez eu consiga futuramente, eu quero conseguir futuramente trabalhando em mais de um lugar, pensando já em acelerar os meus planos, né? Olha aí, Everton, atrás do seu segundo emprego para pegar esse dinheirinho e investir. É isso. E lazer, Everton? O nosso aqui do canal, como a galera já sabe, a gente gosta de viajar. Então a gente sempre reserva, se organiza, porque quando dá, a gente viaja. E o teu lazer? Atualmente está em falta, né? Mas... Então, tem mais tá faltando? Tem mais o nosso também tá faltando, gente. Felizmente. E lazer, eu gosto de coisas simples. Ficar pela cidade, sair pela cidade mesmo. Lazer dele Rock in Rio é coisa simples. Não. Eu já ia falar disso. Eu não gosto, pelo menos não gostava muito de viajar para ser turista, né? Igual vocês gostam. O Márcio e a Ana Paula sabem que eu viajava para ir para show. Então, esse é meu lazer também. Eu vou pro Rock in Rio, pro Lollapalooza. Tá fazendo plano de ir para um festival internacional ano que vem, mas nem sei se vai rolar. Que da Alemanha. Fomos convidados, viu, gente? Será que vai rolar? Mas aí... É isso. Não, aí eu não gostava de viajar para turistar, né? Mas quando eu fui pro Rock in Rio, por exemplo, eu gostei muito do Rio de Janeiro. Foi pouco tempo, eu passei 4 dias lá, mas deu para visitar algumas coisas. Fui no Cristo, o Cristo completamente coberto por nuvens, porque estava bem nublado. Tive uma experiência parecida em relação ao Cristo, mas nem consegui tirar uma foto. Eu gostei mesmo de turistar quando eu fui para Maragogi, ali em Alagoas. O lugar bonito. Maceió é muito lindo. Tem praias belíssimas. Não é? Everton, como é que tu fazia? Porque é claro que as pessoas agora devem estar assistindo esse vídeo e pensando, mas ele ganha tanto para poder ir pro Rock in Rio, ou ele ganha tanto para poder visitar Maragogi, ou ele pode, ele não pode.
Como é que tu fazia para as pessoas, com as pessoas, quando eles te convidavam para coisas que estavam fora do teu padrão de vida lá no início? Quando tu ainda era estagiário, aquele barzinho, aquele restaurante, aquelas coisas que não cabiam no teu orçamento. Então, gente, a pessoa tem restrição de orçamento, né? Então, quando eu estava só estagiando, eu não saía todo final de semana, por exemplo. Eu saía no mês. E aí, o restante tava poupando ali, porque também eu não... Se eu fosse sair todo final de semana, eu ia gastar o dinheiro todo, não ia poupar nada, e aí eu não ia ficar feliz, né? Questão da satisfação. Eu tenho uma satisfação momentânea ali e... O que é uma dica importante, né? Sou meio bitolado Viver com essa dentro do questão padrão de vida. de poupar também, viu, minha gente? Às vezes você vai para um local só pelo status, né? E aí tá pagando o triplo ou até mais do que você poderia realmente pagar. Poderia ter um produto, um serviço oferecido por um preço 3 vezes menos, mas só pelo status de fazer um check-in em determinado local, as pessoas acabam se sujeitando a pagar mais caro. Aí não, vou pagar com cartão de crédito, mas A uma hora essa fatura fatura chega, né? chega e vai ser próximo mês, enfim, qualquer mês aí, mais vai vir, minha filha. Hoje em dia, ainda mesmo ganhando mais a remuneração, tipo, eu tenho tudo na minha planilha, então normalmente eu sei que o Lollapalooza ele vai abrir o prazo para comprar os ingressos em setembro. Então, nos meses seguintes, que eu também divido no cartão, né, sem juros, nos meses seguintes eu já tento reduzir os meus gastos, porque já vai ter esse gasto a mais. Mesma coisa com Rock in Rio, só que com Rock in Rio eu fui a primeira vez no ano passado, e isso é em anos ímpares, então é até mais fácil. Se organizar, né? Isso. É uma boa dica você já se planejar de forma antecipada, porque não justifica você pegar a sua reserva de emergência para essas coisas que já aconteceriam. Eu estava perguntando aqui naquela hora... Reserva de emergência é para coisas que não são previstas, né? De fato, é para emergências, né? Já aconteceu de você consumir uma coisa e se arrepender, assim, só pelo status? Somos normais, de carne e osso? Ah, acho que já, mas eu não tô lembrando agora. Tipo meu notebook ali. Sério? Sério. Não deveria ter comprado ele? Eu assisti uns vídeos e tal, aí achei legal o pessoal falando, mas eu não sabia, quando eu comprei ele, eu não sabia que a gente já tá vivendo nessa situação de tudo online, né? Aula online, se comunicar online. E quando o pessoal tá fazendo review de notebook, normalmente eles não falam sobre a webcam. E é qualidade, né? bem ruinzinho. Então, posteriormente eu vou estar comprando uma webcam separado. Fora. Ou seja, gasto a mais. Porque é horrível mesmo. Agora, tirando a questão da webcam, ele tem um desempenho bom. Qualidade. Vamos lá. Enfim, isso tudo que a gente já falou aqui, né, do consumo consciente, o que a gente pode falar mais sobre consumo consciente, né? Que vai ajudar, agregar, né, valor aí no investimento, enfim. Para atingir o objetivo da independência. Vamos conceituar o que é consumo consciente, Everton, primeiro, né? Sim, é meio que a questão de sustentabilidade também, né? Mas você pensar nos gastos, no seu consumo e ter a noção de que futuramente você tem que ter uma responsabilidade, assim. Por exemplo, atualmente, uma opção bastante comum para todo mundo é os e-books, né? Então, eu sei que muita gente tem uma certa... Não é aversão, mas é assim, eu gosto de livro de papel. Físico, do cheiro, de ficar ali folheando. Eu sou dessas, gente. Eu sei porque tem um aqui em casa. Eu gosto também, mas você tem... Não, mas nunca mais eu comprei, né, gente? Você tem a opção de ter o conteúdo ali na hora, porque você compra online e já vai para o seu dispositivo que você tiver, né, para leitura de livros.
um preço mais barato e você no final vai ter o mesmo conteúdo que o físico. Então não é muito racional. É aquela questão que a gente estava falando de preferências, né? Tem gente que gosta do papel mesmo, beleza. Mas vamos dar uma chance, pelo menos em algumas situações, por exemplo, uns livros que você não dê tanta importância, que você não queira ter aquele livro de capa dura, estampar, ali ficando bonito na sua prateleira. Isso. Por exemplo, livro acadêmico, hoje em dia está tudo no meu dispositivo. Não, isso aí eu não compro mesmo. Né? Eu faço só questão realmente das literaturas, gente. Cor de estudo, é tudo online. É questão cultural, já vai estar mudando, é porque a gente está vindo de outra geração, essa geração agora dos millennials deve estar tudo mais conectado no digital mesmo, então vai ser mais simples para eles. Para a gente tem uma certa relutância mesmo. Mas isso é um exemplo, né? Se você é daqueles que, ao se ensaboar, não desliga o chuveiro, você está fazendo duplamente, né, 2 consumos de forma errada, não consciente. A água, que é um bem escasso, né? No Brasil a gente não pensa nisso porque tem uma razoável disponibilidade de água, mas também você está pagando por uma coisa que está indo diretamente pelo ralo. Ele não está te banhando aquela água e você vai pagar por ela. Né? Mas aí é outra coisa também, né, ambiental, gente. Porque, eu que estou pagando a conta. Sim, mas não é só você que está pagando a conta, é todo mundo, né, que vai sofrer com isso futuramente. Lavando ali o prato, em vez de desligar, né, por enquanto que ensaboa, tá ali a torneira correndo. Tá tudo relacionado, né? Finanças e meio ambiente. Na verdade, hoje em dia não dá mais para separar, não. E tecnologia também, porque vocês falaram da água agora, eu lembrei que hoje em dia a gente consegue até adquirir um dispositivo temporizador, né? Colocar um tempo. Nem era temporizado, né? É parecido com um temporizador, mas é um dispositivo que é tipo um sensor. Então, você coloca na sua torneira e a água só sai quando você está com a mão embaixo. Então, isso economiza bastante. E é um valor, assim, que não é tão alto e todo mundo, eu acho que todo mundo assim, né? Eu sei que cada um tem seu cenário, sua situação, mas não é tão alto igual quando era antigamente. Você só via esse tipo de coisa em shoppings, não tinha aquelas torneiras com sensores. Hoje em dia está mais comum. E o interessante é que esse pensamento de que eu estou pagando é um pensamento de autossabotagem, porque assim, são pequenos centavos que estão indo pelo ralo e você de fato não está consumindo aquele produto ou serviço. E que, como no caso, é um produto, né, a prestação da água, um serviço, que vai ser a sua vida toda. Imagina aí, centavos indo embora ao longo de toda a sua vida, que você poderia depois utilizar como uma coisa mais que te desse prazer, né? Eu sei que essa tecnologia aí que o Everton falou ela é interessante, principalmente aquelas pessoas que não fazem esse consumo consciente, né, da água, mas seria interessante essa conscientização das pessoas, né? O complicado é que conscientização tá difícil, né? Hoje em dia a gente numa pandemia e o pessoal tá pensando que a liberdade deles permite eles fazer qualquer coisa, quando eles não se ligam que a liberdade deles pode interferir na liberdade dos outros, e aí já não é tão só eles, né? Porque você pode dizer, né, eu não me importo, nem nada, mas não é por você, mas é pelo próximo, né? Isso. Para você colocar na mente de uma pessoa que eu posso fazer qualquer coisa, a vida é minha, não é assim, meu filho. Você ficar doente, você vai atrapalhar o Sistema Único de Saúde, que poderia estar sendo utilizado por outra pessoa que, infelizmente, não fez os mesmos atos que você, mas ficou doente do mesmo jeito, e aí complica, né? E que quer viver, né? Diferente dele. Que quer viver, né? Essa macrodinâmica que a gente está analisando em relação à pandemia, como a gente coloca ela num espaço menor, a gente também vê isso no microambiente, que é o orçamento doméstico, né? É um orçamento que todo mundo tem que participar, então todo mundo, ao tomar banho, deveria, quando estivesse ensaboando, desligar o chuveiro, todo mundo deveria
ao sair do ambiente de ligar a luz, porque aquele orçamento doméstico tem a participação de todo mundo, então se todo mundo economiza, todo mundo sai ganhando. Na tua casa é fácil essa questão da consciência coletiva do orçamento? É tranquilo aqui, até porque o pessoal tem medo de gastar muito, então é mais fácil quando você tem. Quando bate no bolso e você sente mesmo, aí você fica mais racional. Vamos mais um aqui. Vamos lá. Everton, você arriscaria um palpite de quanto, né, se deve investir para alcançar essa independência financeira, por exemplo, para quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos, né, que quer começar aí? 1 e 2 salários mínimos. Depende de cada um, né, em que vai investir também, porque tem vários perfis, né? Tem o perfil da pessoa que é mais avessa ao risco, tem o moderado, tem o agressivo, que isso aí tá investindo em pau e pedra. Mas não são valores pequenos que você tem que conseguir para, por exemplo, futuramente você obter uma renda passiva de um salário mínimo ou 2. Mas também não é impossível, não. Há vários locais aqui na internet, você pode fazer uns cálculos simples e você vê, investindo com tal taxa anualmente, quanto você vai precisar para ter tal montante em tal ano. Então, o que eu indico às pessoas que recebem 1 salário a 2 salários é que procurem fazer esse cálculo de acordo com o objetivo deles e aí eles vão se localizar melhor em quem investir, quanto tempo investir. Vai facilitar bastante do que ficar a Deus dará, né? E que comece hoje, né, Everton? Não deixa pra amanhã, não. Comece o quanto antes. Everton, é a última, eu acho. Para quem não gosta de planilha, tem a opção para controlar os gastos? Hoje em dia tem de tudo, né? Tem aplicativo na internet, celular, tem site na internet. Quem não gosta de planilha tem jeitos mais visuais, facilita até o entendimento para quem não quer fazer. Até voltar para papel e caneta, né? Papel e caneta, quem é mais analógico ainda. E tem opção para todo mundo. Não tem desculpa não hoje em dia. Dá para fazer o controle sim. Beleza. Eu acho que é isso, né? Foi mais de 1 hora de bate-papo aqui. Os primeiros passos de um investidor com o Everton Paulo, a quem a gente agradece pela disponibilidade, apesar de ter vetado o evento ao vivo. Depois a gente vai trazer ele para conversar ao vivo aqui com a gente, com o bate-papo, ou com os comentários de todo mundo, perguntas de todo mundo. Não é isso, Everton? Eu senti o pessoal muito calado hoje, mas próxima vez sim. Cristo. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, a gente agradece muito por ter nos acompanhado. A gente já sabe que esse vídeo já está saindo, ele, na verdade, de forma disponível e não ao vivo, então é só clicar no botão compartilhar e enviar para alguém que esteja precisando dessas dicas, tanto no Facebook como no YouTube ou no Instagram, onde você estiver vendo esse vídeo. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, que a gente tenta, se a gente não conseguir responder, mandar para o Everton responder e trazer a resposta. Vocês podem ir lá no perfil dele também, no Instagram, certo? @Everton... Everton Paulo 12. Olha aí. E perturbar ele. É isso aí. Mandem direct pro Everton perguntando sobre investimento. Adiciona lá. Adiciona lá. Gente, obrigado. A gente, assim, bate-papo assim, passa muito rápido, né? Então, a gente marca um ao vivo com o Everton depois. Não se preocupe, ele não vai fugir. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.